Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol? Impulsiona. História da Copa do Mundo. Nosso jogo. Veja o que você vai aprender nesta aula. Conheça a origem da Copa do Mundo e 01, 02, sua linha do tempo até os dias atuais. Saiba como se deu a evolução das competições e curiosidades. Apito inicial. Como tudo começou. Sabia que foram necessários mais de 25 anos para que a ideia de uma competição internacional de futebol saísse do papel e fosse, enfim, realizada? A origem da Copa do Mundo está relacionada com os Jogos Olímpicos, e que a FIFA é a responsável pela Copa do Mundo desde sua primeira edição. Bora entrar em campo para conhecer a história da Copa do Mundo de Futebol da FIFA. Capítulo 01. Origem da Copa do Mundo. Tudo começou com a FIFA. O ano é 1904. A FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado, foi fundada em 21 de maio de 1904, em Paris. Em 1906, fez sua primeira tentativa de organizar uma competição internacional de futebol, mas perdeu por nenhuma das 16 federações convidadas confirmou sua participação e o projeto foi abandonado. Bola fora mais golaço. Jules Rimet foi o responsável por organizar a primeira Copa do Mundo de Futebol da FIFA, realizada em 1930 e 1908. A FIFA tinha a intenção de reconhecer o futebol olímpico como um campeonato de futebol amador. A ideia foi validada no Congresso da FIFA de 1914, mas não houve o reconhecimento por causa da Primeira Guerra Mundial. Depois da guerra, Jules Rimet assumiu a presidência da FIFA e, ao longo da década de 1920, colocou todo o seu empenho para criar uma competição individual, não vinculada aos Jogos Olímpicos. Apesar disso, a FIFA ajudou a organizar as competições de futebol dos Jogos Olímpicos de 1924 e 1928 e aproveitou para estreitar laços com mais federações de futebol, incluindo as dos países da América do Sul. Saiba mais. No dia 26 de maio de 1928, em uma conferência em Amsterdã, foi aprovada a realização da primeira Copa do Mundo de Futebol da FIFA. A votação teve 25 votos a favor, 5 votos contra e uma abstenção. Esta decisão foi ratificada, posteriormente, em outra conferência realizada em Zurique. Nestas duas ocasiões, ficaram definidas as premissas básicas que regem a competição. O evento seria realizado a cada 4 anos. Seria oferecido um troféu produzido pela própria FIFA. Seria um evento aberto a nações de todos os continentes. Se fosse necessário, haveria eliminatórias para definir os participantes. A escolha do país sede aconteceu em 1929, a partir da candidatura de Hungria, Itália, Holanda, Espanha, Suécia e Uruguai. Quem você acha que foi o país escolhido? Uruguai, primeiro país a sediar uma Copa e foi escolhido por diversos fatores. Foi bicampeão olímpico, 1924 e 1928, sendo considerado uma potência do futebol naquela época. Aproveitaria a ocasião para celebrar o centenário da sua independência. Se comprometeu a pagar as despesas de viagem e de estadia de todos os participantes, já que a FIFA não teria condições de fazer tamanho investimento. Se comprometeu a construir um grande estádio, o Centenário, para a realização dos principais jogos da competição. Bola, ingresso e programa da Copa do Uruguai 1930. Primeira Copa. A competição contou com a participação de 13 seleções convidadas: Bélgica, Romênia, Iugoslávia, França, Estados Unidos, México, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. O Uruguai confirmou seu favoritismo e foi campeão, vencendo a Argentina na grande final. Cartaz da Copa do Mundo de 1930 e medalha conquistada pelo Uruguai na competição. Você sabia? Em 1930, havia 46 nações filiadas à FIFA, mas somente 13 federações aceitaram participar da Copa. Vários países europeus foram convidados, mas se recusaram a viajar até a América do Sul para participar do evento.
Alguns historiadores atribuem essa decisão à crise de 1929, que deixou muitos países em grave situação financeira. O Brasil foi eliminado na primeira fase, depois de perder para a Iugoslávia, 2-1, e ganhar da Bolívia, 4-0. A atuação brasileira foi modesta devido a uma briga entre cariocas e paulistas que causou um boicote dos jogadores paulistas, que não atenderam à convocação para o Mundial. A Argentina era considerada uma das melhores seleções das Américas, com craques como Guilherme Stabile e Luiz Monte. Havia enfrentado o Uruguai 94 vezes até a década de 1930 e contava com 38 vitórias, 26 empates e 30 derrotas. Perder para o Uruguai na final não estava nos seus planos. Mas, como dizem por aí, futebol é mesmo uma caixinha de surpresas. Aula 01 Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Capítulo 1 Origem da Copa do Mundo. Curiosidades e números. A competição durou 18 dias, e contou com 18 jogos. O melhor ataque foi da Argentina, com 18 gols feitos. A melhor defesa foi do Brasil, com apenas 2 gols sofridos. A Argentina ficou com o segundo lugar, os Estados Unidos com o terceiro. A cidade-sede foi Montevidéu. A competição foi realizada em 3 estádios e contou com a participação de 435.500 pessoas ao todo. Não existia cartão vermelho nessa época, mas de Las Casas, da seleção do Peru, foi o único jogador a ser expulso de uma partida em mundiais. Capítulo 02 Linha do Tempo. Aula 01 Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Capítulo 2 Linha do Tempo. Todas as Copas. Confira a linha do tempo das edições da Copa do Mundo. 1930. País sede: Uruguai. Campeão: Uruguai. Vice: Argentina. 1938. País sede: França. Campeão: Itália. Vice: Hungria. 1954. País sede: Suíça. Campeão: Alemanha. Ocidental. Vice: Hungria. 1962. País sede: Chile. Campeão: Brasil. Vice: Checoslováquia. 1934. País sede: Itália. Campeão: Itália. Vice: Checoslováquia. 1950. País sede: Brasil. Campeão: Uruguai. Vice: Brasil. 1958. País sede: Suécia. Campeão: Brasil. Vice: Suécia. 1966. País sede: Inglaterra. Campeão: Inglaterra. Vice: Alemanha. Ocidental. Aula 01 Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Capítulo 2 Linha do Tempo. Todas as Copas. 1970. País sede: México. Campeão: Brasil. Vice: Itália. 1978. País sede: Argentina. Campeão: Argentina. Vice: Holanda. 1986. País sede: México. Campeão: Argentina. Vice: Alemanha. Ocidental. 1994. País sede: Estados Unidos. Campeão: Brasil. Vice: Itália. 1974. País sede: Alemanha Ocidental. Campeão: Alemanha Ocidental. Vice: Holanda. 1982. País sede: Espanha. Campeão: Itália. Vice: Alemanha Ocidental. 1990. País sede: Itália. Campeão: Alemanha Ocidental. Vice: Argentina. Aula 01 Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Capítulo 2 Linha do Tempo. Todas as Copas. 2002. País sede: Japão. Coreia do Sul. Campeão: Brasil. Vice: Alemanha. 2010. País sede: África do Sul. Campeão: Espanha. Vice: Holanda. 2018. País sede: Rússia. Campeão: França. Vice: Croácia. 2026. País sede: Estados Unidos, Canadá e México. 1998. País sede: França. Campeão: França. Vice: Brasil. 2006. País sede: Alemanha. Campeão:
Itália, vice. França, 2014, país sede. Brasil, campeão. Alemanha, vice. Argentina, 2022, país sede. Catar, é verde e amarela. Brasil, 100% de participação. Além de ser o único pentacampeão, o Brasil também é a única nação que participou de todas as edições da Copa do Mundo. Saiba mais. A Copa do Mundo de Futebol é o segundo maior evento esportivo do mundo, ficando atrás apenas dos Jogos Olímpicos. Edição do Mundial. Entre 1930 e 2018, aconteceram 21 edições da Copa do Mundo. A Copa de 2022 será a 22ª. O evento foi cancelado em 1942 e em 1946, por causa da Segunda Guerra Mundial. Durante 16 edições, as disputas da Copa aconteceram entre a Europa e as Américas do Sul e do Norte. Somente em 2002 a Copa do Mundo foi realizada fora desse eixo, na Ásia, tendo o Japão e a Coreia do Sul como países sede. Em 2010, a Copa foi realizada na África pela primeira vez, tendo como país sede a África do Sul. Confira os maiores campeões das Copas. Campeões: Brasil, 5 títulos. Alemanha/Itália, 4 títulos cada. Argentina/Uruguai/França, 2 títulos cada. Espanha/Inglaterra, 1 título cada. Brasil, pentacampeão em 2002. Aula 01 Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Capítulo 2 Linha do tempo Brasil x Alemanha. Brasil e Alemanha foram as únicas nações que disputaram 3 finais de Copa do Mundo seguidas. A Alemanha disputou as finais das Copas de 1982, 1986 e 1990. Foi derrotada nas 2 primeiras e venceu a terceira. O Brasil disputou as finais das Copas de 1994, 1998 e 2002. Venceu em 1994 e em 2002, mas perdeu em 1998. Na Copa de 2014, a Alemanha goleou o Brasil por 7-1 em um dos jogos. Atenção! Todo mundo já ouviu falar da Copa do Mundo de Futebol. É um evento que desperta atenção e interesse, principalmente aqui no Brasil, que é considerado o país do futebol. Que tal aproveitar essa paixão nacional para abordar o tema com seus alunos? Você pode começar perguntando o que eles sabem sobre a Copa do Mundo da FIFA, instigando sua curiosidade e mostrando alguns vídeos. Este vídeo conta a trajetória das Copas do Mundo até 2018, começando pela criação da FIFA, passando por alguns momentos históricos importantes e apresentando diversas curiosidades. Este outro vídeo apresenta todos os campeões do Mundial e traz algumas curiosidades sobre cada uma das edições. Já este vídeo aqui aborda outros aspectos da Copa do Mundo até o Mundial de 2014. A partir daí, descubra quais são as curiosidades que os alunos possuem sobre o tema, estimule que façam pesquisas e tragam informações relevantes para compartilhar com a turma. Dica: convide os professores de História da escola em que trabalha para fazer uma série de atividades em parceria com você. Veja algumas ideias. 1. Construção de infográficos sobre os países sede, dados da competição e curiosidades de cada edição. Quantos países participaram? Quem se recusou a participar e por quê? Quem foram os campeões? Quanto foi investido? Rolou alguma treta na competição? 2. Quais foram os eventos históricos que aconteceram nos mesmos anos de realização da competição e seus impactos? Algum país teve que desistir de participar? Quais foram os contextos político e econômico desses períodos e como influenciaram os eventos? Essa dobradinha vai ajudar os alunos a compreenderem que eventos esportivos fazem parte da cultura dos países, que são vivenciados de formas diferentes e que também podem ser utilizados como ferramenta política e econômica. Para refletir, para que a entrega dos trabalhos seja feita de forma mais dinâmica e divertida, peça que os alunos apresentem os resultados de suas pesquisas em formato de vídeo ou de podcast. Eles podem ser
inspirar nos programas esportivos da televisão, do rádio ou da internet. Você também pode fazer circular estes vídeos e podcasts entre as turmas e até entre escolas, fazendo com que os temas tratados sejam os mais variados possíveis. Este tipo de trabalho proporciona o desenvolvimento das seguintes competências socioemocionais previstas na BNCC: conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, comunicação e cultura digital. Capítulo 03. Evolução das competições. Aula 01. Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Crescimento. Com a crescente popularização do futebol, a Copa do Mundo foi se tornando um evento de grandes proporções, capaz de mobilizar muitas pessoas. Seu crescimento e sua relevância podem ser medidos pelo aumento das nações participantes. Veja só. 16, 24. Capítulo 3. Evolução das competições. 48, 32, 1998, 2026, 13, 1930, 1978, 1982, de 1998 até 2022. 32 foi o número padrão de países competidores. A Copa de 2026 terá um acréscimo considerável no número de nações participantes. Aula 01. Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Novidades. Capítulo 3. Evolução das competições. As principais premissas e regras da Copa foram criadas para a edição de 1930 e mantidas de até os dias de hoje. Mas, ao longo da história, algumas mudanças foram sendo implementadas. Acompanhe. 1934, 1970, a primeira prorrogação aconteceu durante o Campeonato de 1934, no jogo entre Áustria e França, nas oitavas de final. Os cartões vermelho e amarelo foram implementados em 1970. Até então, todas as orientações eram verbais. Curiosamente, o primeiro cartão vermelho só foi aplicado em 1974, com o chileno Carlos Caselli. A Copa de 70 também é lembrada como a que definiu as regras para a substituição de jogadores durante a partida. Foi a primeira Copa do Mundo a ter uma bola de futebol exclusiva para o campeonato, a Telstar, fabricada pela Adidas. Aula 01. Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Novidades. 1974, 1978. Capítulo 3. Evolução das competições. 1982, 1998. Em 1974 aconteceu a primeira punição em Copas do Mundo por uso de doping. O estreante foi Ernst Jean Joseph, jogador do Haiti. Na Copa de 1978, os logótipos das marcas esportivas estamparam os uniformes das seleções, inaugurando os grandes patrocínios de equipes e de jogadores. O campeonato de 1982 efetivou o desempate por meio de pênaltis na disputa entre Alemanha e França. A regra foi criada na Copa anterior, mas só foi aplicada nesta edição. A morte súbita foi incluída em 1998. A prorrogação, interrompida assim que a primeira equipe marcasse gol, foi introduzida para ser colocada em prática a partir das oitavas de final. Transmissão. O time da transmissão também entra em campo. A primeira transmissão do Mundial aconteceu em 1938, via rádio, para um número limitado de países. Nas edições seguintes, o número de nações e de ouvintes das partidas só foi aumentando. A partir da Copa de 1954, na Suíça, o evento começou a ser transmitido pela televisão. 8 países europeus assistiram ao vivo. Na Copa de 1962, o Brasil estreou a transmissão dos jogos por meio de videotape. As gravações dos jogos vinham do Chile e eram televisionadas no dia seguinte à partida.
A Copa de 1966 comemorou as transmissões ao vivo dos jogos para 20 países europeus. A transmissão brasileira ainda foi feita por videotape. O ano de 1970 marca a transmissão ao vivo e a cores da Copa do Mundo para 50 países. O Brasil assistiu ao vivo, mas ainda em preto e branco. Ao vivo e a cores para o Brasil, só em 1974. Atualmente, é possível acompanhar a transmissão dos jogos pela internet até usando um smartphone. Árbitro de vídeo, VAR. A Copa de 2018, na Rússia, inaugurou a era audiovisual dentro do gramado. A partir deste Mundial, o árbitro de vídeo passou a ser utilizado como regra do futebol, auxiliando os árbitros em suas decisões. Para refletir, a paixão pelo futebol, a emoção de acompanhar os jogos da Copa do Mundo e o crescimento da competição estão intimamente relacionados com a evolução tecnológica dos meios de transmissão. Quando as seleções entram em campo, elas não estão sozinhas. Também estão em campo radialistas, comentaristas, cinegrafistas e fotógrafos, acompanhados por um grande time que trabalha nos bastidores das transmissões, seja pelo rádio, pela televisão ou pela internet. Já pensou em conversar com seus alunos, principalmente com as turmas do ensino médio, sobre as profissões ligadas ao futebol? Ser o craque do futebol é o sonho de muitos dos nossos jovens, mas é possível trabalhar com o futebol de muitas maneiras diferentes. O que você acha de sugerir aos alunos que eles descubram quais são as profissões envolvidas na transmissão da Copa? E na sua organização? E no acompanhamento médico e psicológico dos atletas? Eles vão se surpreender com as possibilidades. Aula 01. Como surgiu a Copa do Mundo de Futebol. Evolução das competições. Capítulo 3. Conclusão. A Copa do Mundo é um evento que desperta paixões, interesse, curiosidade e que envolve o trabalho de muitas pessoas, muito mais do que os jogares, comissão técnica e árbitros que vemos dentro dos campos. Aproveite que estamos em ano de Copa para marcar vários gols, abordando as múltiplas facetas do futebol e dando um show de interdisciplinaridade. Esta é a primeira aula de uma série que vai contar a história da Copa do Mundo com todos os seus detalhes. Taça, bolas, mascotes, logos etc. Você também vai conhecer o país sede da Copa de 2022 e suas particularidades, com ideias de como levar o evento para sua escola. E mais, vamos abordar os valores e a cultura do futebol, trazendo para dentro de campo assuntos como jogo limpo, racismo, sustentabilidade, tecnologia, entre outros. Prepare-se para jogar junto com a Copa do Mundo de 2022 e ser campeão. Se inscreve no canal do Nitrotube Casa dos Leléus.